Seriados de TV têm a atenção do público desde que surgiram e muitas delas conseguiram isso graças ao seu primeiro episódio. Já que, se não fosse pelo primeiro episódio, também conhecido como piloto, a série não seria aprovada pelos produtores para então ganhar a chance de fazer uma temporada. Uma temporada boa seria o que esperaríamos, mas nem sempre acontece. Como muitos, eu tenho a perspectiva de que o primeiro episódio precisa ser tudo. Ele precisa te introduzir ao universo, te fazer minimamente gostar dos personagens e, ao final, te dar motivos para querer continuar, nem que seja apenas pelos personagens que acabam sendo mais legais do que a trama em si. O ponto é que algumas produções têm um piloto mais longo, tem um piloto que não te entrega o suficiente e é preciso dar mais uma chance. Tem um piloto que se mostra apenas um prólogo do que está por vir. E é por isso que hoje será citado um exemplo a ser seguido. Um episódio longo, porém dinâmico, totalmente conectado, fechado e que pode ser considerado melhor que muito filme do gênero em que se encontra. Este exemplo é Daredevil. Hoje eu quero detalhar e destrinchar o que faz do primeiro episódio da primeira série da Marvel com a Netflix ser perfeito, de modo que funcione como um episódio aleatório, como um piloto para uma série comercial e como um piloto para uma série artística, inteligente e fora do comum. O episódio começa de maneira simples, com um acidente. Veja especificamente como ela é sábia em focar no que importa, a cegueira de um garoto que estava apenas querendo ajudar. O seu pai está correndo atrás dele, porque provavelmente eles se distanciaram e houve um acidente que alarmou os cidadãos próximos, o que o leva a reencontrar o seu filho chamado Matt. Rapidamente, vemos um senhor falando para outra pessoa que foi salvo pelo menino, sem mais nem menos, indicando a única informação que precisamos saber. Por um breve período, também nos mostram que os olhos da criança foram afetados por um produto desconhecido. E pronto, não precisamos saber o que é, de onde veio, para onde está indo. O lance é que aquilo cegou o jovem de forma que poderia ocorrer com qualquer um. Em seguida, somos colocados no presente, com um homem confessando seus pecados ao padre. E a primeira coisa que nos mostram são os seus óculos. Ou seja, aquele garoto cresceu e agora precisa falar sobre um assunto até então desconhecido para nós. Mas de primeira, Matt já fala sobre seu pai, o que conecta com a cena anterior. Ele fala sobre como seu pai era um lutador de boxe que causava medo, que demonstrava uma fúria em combate que amedrontava seus oponentes, como se ele deixasse o diabo sair. Matt especifica que naquela época ele não entendia isso, essa sensação, mas que atualmente compreende. Então, ele pede perdão ao padre pelos seus atos futuros, o que imediatamente faz o padre e o espectador questionar: o que ele vai fazer? E assim, na cena posterior, sem ouvirmos uma resposta, somos jogados para um tráfico de garotas que evidentemente acontece às escondidas de um ambiente populoso como Nova York. Somos apresentados ao lado obscuro que ninguém dá importância, ou que pelo menos ninguém vê. Entretanto, um homem vê. Pode não ser com os olhos, mas ele sabe o que está acontecendo e impede o ocorrido, de modo que em pouco tempo impeça os bandidos, demonstre a fúria que seu pai apresentava nas lutas e ainda nos deixe identificar a audição aguçada que o auxilia em combate, para então acabar com o inimigo, salvar as vítimas e nos jogar em uma abertura que vai apresentar uma cidade derramando sangue e formando um ser heróico, mas também dúbio, um homem com chifres, o demônio de Hell's Kitchen, mais conhecido como Demolidor, um homem que foi formado por essa cidade, seja pelo que causou a ele ou pelo que ela precisa neste momento. E é dessa maneira que, em menos de 10 minutos de episódio, a série esclarece o seu protagonista, o seu objetivo, o seu passado, o que o moldou resumidamente, quem ele é e o que ele vai fazer por esta cidade durante o restante da temporada. Prosseguindo após a abertura, somos apresentados ao seu cotidiano e ao seu amigo Fog Nelson, alguém aparentemente fundamental para a narrativa, alguém para trazer leveza ao seriado e para manter a vida do cego com um clima melhor do que seria sem ele. Esse amigo vai falar com um colega policial e pede gentilmente que seja avisado caso um ocorrido importante ocorra e possa ter a atenção dele.
Mas por quê? Porque ele e seu amigo Matt estão buscando um local para estabelecer a firma de advocacia que tem como base apenas os dois advogados querendo ajudar as pessoas, enquanto criam o próprio negócio dentro da cidade. Um negócio que envolva algo que ambos concordem. Acabar com o mal do jeito certo, legal, justo e que cumpra as leis. Algo muito legal da cena em que a dupla adentra o local que busca alugar é que ela já estabelece muito bem a relação e a dinâmica desses dois amigos. O Matt é cego, tem sentidos aguçados, mas ele tem que fingir que é cego. Entretanto, ele não deixa de se divertir com isso, seja pelas brincadeiras que faz ou pelo proveito que tira disso. E o seu amigo não é bobo, ele pode não saber do seu segredo, mas ele vê o que seu amigo está fazendo. E então, após uma discussão sobre o motivo de tudo isso, de estarem procurando um local e de precisarem ganhar dinheiro, fica claro a divergência entre os dois, mas também o que realmente importa, principalmente para o Matt, que é ajudar alguém inocente. Como ele diz, This point I'd settle for just one. E é aí que somos apresentados a Karen Page. Pela continuidade da cena, poderíamos já vê-la como inocente, mas a cena quer criar a dúvida. Ela apresenta uma cena do crime, uma pessoa morta e a moça com a arma do crime na mão. Como poderia ela não ter sido a causa da morte? Para notarem como a série é sagaz, a continuidade disso é o Fogg sendo avisado pelo seu colega policial sobre um homicídio, ou seja, cumprindo com o que tínhamos visto minutos atrás e já desenrolando para a dupla encontrando a mulher algemada esperando ter uma chance com algum advogado. Curiosamente, um homem se incomoda com a presença de Matt e Fogg, mas isso não importa no momento. O que importa é que mesmo a Paige não tendo dinheiro, a clientela precisa de uma primeira cliente e a moça precisa de advogados que acreditem nela. Ou seja, temos aqui um qui pro quo, que seria basicamente eu te dou algo e você me dá algo em troca. Ambos saem ganhando. Vale destacar, tanto aqui quanto no momento que Fogg recebe a ligação, a câmera demonstra interesse em nos aproximar dos sentidos aguçados de Matt, de tal modo que não só conseguimos compreender como ele consegue fazer o que consegue pela noite, como nos permite ver um modo mais fácil dele saber quando alguém mente ou não. E ali, Karen estava sendo bem sincera com o que presenciou. Cortando tudo o que estávamos vendo de modo aparentemente aleatório, somos apresentados ao Wesley, a mão direita de um empregador misterioso que tem interesse no trabalho de um homem e ameaça a filha deste para conseguir o que quer. Um homem com poder, que vai contra as regras e definitivamente não se importa de ferir outros para conseguir o que deseja. Nessa cena, o desejo é realizado e, por enquanto, está de bom tamanho. Na cena seguinte, Matt e Fogg discutem o caso que pegaram. Tem uma forma fácil de sair dessa com um acordo, mas Matt, sabendo a verdade, aproveita de sua inteligência ao notar que algo neste caso está suspeito, como se não pudesse ser divulgado. E quando Fogg percebe que precisam falar com a vítima novamente, somos jogados para ela quase sendo morta, podendo perder a chance de conversar com os dois. E ainda, a série nos mostra que aquele homem tendo sua filha ameaçada de vida é quem está tentando assassiná-la, o que felizmente não obtém sucesso. Novamente, os advogados se reencontram com aquelas pessoas que apresentaram desconforto ao saber que Paige teria proteção, e aqui deixam mais claro do que nunca de que não sabem o que estão fazendo e podem ter relação com a tentativa de assassinato. Algo interessante de se notar tanto nesta cena quanto na cena passada é como a câmera enquadra o Matt na porta aberta e o Fogg atrás da janela, como se o amigo estivesse preso a ideias pequenas e sem muitas perspectivas, enquanto Murdoch já está a um passo da abertura da porta para entender o que está acontecendo. E quando explica para seu bom amigo, a câmera opta por enquadrar ambos mais próximos e no mesmo plano, por estarem em sintonia agora. Enfim, e agora voltamos para a Karen. E após um toque de Matt, ela acaba contando sobre seu envolvimento com a Union Allied, que representa o clássico caso de ter descoberto algo que não deveria, levando ela a ser caçada. E por continuar correndo risco de vida, Matt a leva para sua casa, onde os dois têm uma conversa franca. Matt fala mais sobre ele, a cegueira, o quanto isso mexeu com ele.
o que deixa Karen mais confortável e suscetível a não só contar o que ele precisa saber, mas também a confiar nele, criar um laço que aos poucos teria desenvolvimento no seriado. Infelizmente, Karen mente, Matt aceita e isso nos leva direto ao centro do problema, sob o topo de um prédio em construção, onde mafiosos do crime se encontram para falar sobre o vigilante que está atrapalhando o tráfico e sobre o caso da Paige. Wesley notavelmente frustra seus companheiros ao não trazer o chefe que não pode ter seu nome mencionado, criando curiosidade ao espectador sobre quem deve ser esse cara, enquanto fica também mais claro o real objetivo dessas pessoas. Mesmo que seja algo batido, ainda é realizado de modo que você leve a sério. E vale destacar a clara divergência entre o herói e os vilões, já que, enquanto o Matt está preso a uma casa pequena que tem uma vista fechada para um painel gigante de comercial, o mantendo distante do resto do mundo, os seus inimigos estão no topo de um prédio com uma vista esplêndida para a cidade, como se estivessem no controle e acima de todos, apenas lucrando por cima de cidadãos que não podem alcançá-los. Algo que Matt se mostra contra e definitivamente buscará chegar no topo, já finalizando o episódio com uma vista mais ampla, quase que no mesmo andar dos seus adversários, de modo que possa alcançá-los. Mas aí eu já estou me precipitando neste vídeo. Quando retornamos ao núcleo principal, Karen vai atrás do objeto que dizia não saber onde encontrar, o que claramente apresenta certa burrice da personagem, mas funciona pela conveniência que precisávamos para ter uma cena de luta, já que aquele capanga que havia ameaçado a filha do policial a aguardava e quase consegue concretizar o seu objetivo, mas falha miseravelmente graças à presença do vigilante mascarado. Em meio ao combate bem dirigido e coreografado, há um flashback do pai de Matt chegando machucado em casa, enquanto seu filho não aguentava mais estudar. O boxeador esclarece como é importante se reerguer contra as feridas que a vida pode te causar psicologicamente e fisicamente, o que serve para conectar com o começo do Matthew falando como era inspirado pela sua figura paterna. E a cena em si apenas nos relembra do que faz o Matthew lutar, se levantar, ser um herói. Quem o inspirou em meio às lutas do dia a dia? O seu pai. E é por isso que ele se levanta, derrota o bandido chamado Rance e o entrega à polícia junto com o arquivo de Karen como um herói faria. Um tempo curto após isso, Wesley se encontra em seu carro segurando um jornal que indica o vazamento do que Karen sabia e conversando com o seu empregador, que questiona sobre o que houve, quem derrotou um ótimo capacho como Rance e sobre a Nelson e Murdoch. Wesley afirma que está resolvendo o problema, e o homem por trás do telefone diz que tanto a Paige não tem mais por que morrer graças ao vazamento, como a dupla de advogados ainda pode ser útil. Algo que vai desenrolar nos próximos episódios. E assim, pela primeira vez na série, ouvimos a voz do empregador, também conhecido como o grande vilão da temporada chamado Wilson Fisk, que está apenas sendo preparado para nós de forma que, quando apareça, tenha impacto e demonstre do porquê devemos temê-lo. Sendo assim, enquanto vemos um plano do inimigo estabelecido ganhando prática, encontramos uma aliança sendo construída entre o Matt, o Fogg e a Karen. Fogg fala sobre o vigilante, Matt evita o assunto para não demonstrar opinião sobre, e Karen diz que pode pagar sua dívida ajudando eles na nova firma. E entre tudo isso, há um leve toque de romance no ar pela maneira que Matt age com sinceridade e a Karen fixa seu olhar agradecida. Assim, temos heróis estabelecidos, vilões estabelecidos, uma trama estabelecida em desenvolver um herói pé no chão, apresentar mais do seu passado, enquanto ansiamos para ver no que o lado do bem está se metendo e como vai sair dessa. O que fica claro pela cena seguinte. Matt entra em um clube de boxe para treinar no mesmo ambiente que seu pai. E curiosamente, temos referências nas luzes de fundo que formam um vermelho e um amarelo, cores características do primeiro uniforme do Demolidor nos quadrinhos, indicando para nós o início dessa fase de um homem que começa a sua jornada em prol de se tornar aquele que conhecemos.
E enquanto Matt treina para seu futuro combate, as cenas que intercalam com isso não apenas resolvem certos assuntos, como a morte do policial e do aparente suicídio de Rance na cadeia, mas também nos deixa aberto a cada núcleo de criminosos que estavam no topo daquele prédio, cada um com seu comércio, plano, com o objetivo de alcançar dinheiro e sucesso, deixando de ser apenas um vilão da semana para cada episódio, e demonstrando que cada pequeno ou grande vilão está nessa teia gigante que se conecta ao empregador, o homem que dará muito trabalho para Matt Murdock resolver em suas vigilâncias noturnas. Sendo assim, um garoto é sequestrado, e para conectar diretamente com um homem que perdeu o seu pai para criminosos, como acabaremos vendo no futuro, o herói escuta o socorro e dá início à sua primeira missão, o nível 1, dentre tantos que precisará subir para bater de frente com o chefe, aquele que comanda todos e não pode ter seu nome dito por qualquer ser que respire. Demolidor dá início à sua cruzada. A primeira série da Marvel com a Netflix, em seu primeiro episódio, dá uma aula de como fazer uma preparação para o futuro, de como fechar lacunas que estavam abertas, enquanto abre outras para desenvolver conforme a temporada desenrole e cresça. Nunca deixando de lado uma fotografia de encher os olhos, uma trilha sonora arrepiante que eleve a cena ou uma luta bem coreografada e pé no chão que te faça sentir cada soco. Além de ser um episódio que consegue dar uma base perfeita do que o herói é nos quadrinhos, apresentando o que elevou seus sentidos a algo quase sobre-humano, deixando claro a influência de seu pai para seus atos, revelando quem faz parte do seu ciclo de amizade e interesses amorosos, enquanto mostra parte da sua fé religiosa e escancara o objetivo por trás de ser um advogado numa cidade corrupta e praticamente perdida. Fora a homenagem feita à origem definitiva escrita por Frank Miller, em que por boa parte de sua jornada inicial, o herói utiliza apenas uma roupa preta que permite a sua boca e o seu nariz poderem sentir o ar de Hell's Kitchen. Bom galera, espero que tenham gostado, espero que assistam Demolidor depois dessa, afinal, eu estou falando apenas do primeiro episódio. Claramente, eu poderia falar de cada um, mas convenhamos, não vale a pena. Porém, eu vou deixar claro aqui que este é apenas o começo. Eu vou tanto falar de alguns outros episódios especiais para mim, quanto da série como um todo. Se vocês não ligarem, eu poderia até mesmo fazer de cada temporada. Basta vocês comentarem, pedirem e também falarem nos comentários o que vocês acham da série e de seu primeiro episódio como um todo. Muito obrigado, valeu, falou.